As fotos registram os melhores e piores momentos da vida, casamentos, aniversários, reencontros, além de morte, desastres e acidentes fatais. Hoje veremos fotos com histórias perturbadoras, como um homem atacado no rosto e uma mãe cuja filha foi sequestrada por um cartel, iniciando uma missão de vingança de 2 anos. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Apoie o canal tornando-se membro no Ko-fi ou no próprio canal para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta em obrigado abaixo do vídeo. Obrigada a todos que considerarem. Este vídeo aborda temas sensíveis como ataques violentos, assassinato, sequestro e lobotomia. Recomendamos discrição ao assistir. Clique no link da descrição para ver a versão completa, sem cortes ou anúncios, com uma entrada extra não incluída aqui. Em 2012, Rudy Eugene, de 31 anos, trabalhava em um lava-rápido na Flórida. Após se divorciar em 2008 após 3 anos de casamento, ele mostrou interesse em abrir um lava-rápido móvel. Sua ex-esposa afirmou que houve violência doméstica durante todo o casamento e que eles não tiveram mais contato após o divórcio. Eugene também já tinha um histórico criminal bastante extenso antes disso e havia sido preso 8 vezes desde os 16 anos de idade, sendo a primeira prisão por agressão em 1997. A maioria das outras acusações dele envolvia maconha, exceto um incidente em fevereiro de 2004, talvez o mais grave até então. Rudy quebrou uma mesa, destruiu objetos da casa, empurrou a mãe da cozinha e disse: "Vou colocar uma arma na sua cabeça e te matar." Apesar do passado violento, o que ele fez em 26 de maio de 2012 foi simplesmente chocante. Naquela manhã, ele foi até Miami Beach e ficou cerca de 30 a 40 minutos no Urban Beach Week, famoso festival de hip-hop. Depois, por motivo desconhecido, ele deixou o carro e caminhou pela MacArthur Causeway até o centro de Miami, jogando fora a carteira de motorista, roupas e sapatos. Por volta de 13h30, ele, completamente nu, se aproximou de Ronald Popper, um sem-teto de 65 anos deitado sob o viaduto do Metromover. Rudy e Ronald se conheceram anos antes, quando Rudy ajudava pessoas em situação de rua e deu comida a Ronald. Não está claro se Rudy o reconheceu ou não naquele dia em 2012, e a princípio ele parecia bastante agradável. Ronald disse depois que ele estava, abre aspas, meio que de bom humor por um tempo, fecha aspas, e por um curto período eu achei que ele era um cara legal, então de repente ele mudou. Rudy disse que não conseguiu nada na praia, então acusou Ronald de roubar sua Bíblia e o espancou até deixá-lo inconsciente, praticamente arrancando seu rosto a mordidas. Ronald relatou o incidente. Abre aspas, ele ficou completamente fora de si, fecha aspas. Parece que ele não teve um bom dia na praia e acabou descontando em mim, acho. Após 1 ou 2 minutos, ele ficou agressivo e começou a me despedaçar. Ele simplesmente começou a gritar e também ficou falando meio estranho por um tempo. Que eu ia morrer e ele também ia morrer. Ele devia estar sob efeito de alguma coisa. Ele esmagou meu rosto na calçada. Meu rosto está todo torto e machucado. Meus olhos foram arrancados. Ele me estrangulava com golpes de luta livre enquanto arrancava meus olhos. Um ciclista presenciou o ataque, chamou a polícia e um policial chegou minutos depois. Mas até esse momento, o ataque já tinha durado 18 minutos. A policial mandou Rudy parar de atacar Ronald, mas ele só rosnou e continuou mordendo Ronald. Nesse momento, a policial precisou atirar, mas mesmo após um disparo, o ataque continuou. A policial atirou nele mais 4 vezes, o que finalmente o parou e o matou.
Ronald foi levado ao hospital em estado crítico, com 75 a 80% do rosto acima da barba faltando. Arrancaram o olho esquerdo dele. Felizmente, ele sobreviveu, mas após meses de cirurgias reconstrutivas ficou permanentemente desfigurado e cego de ambos os olhos. Agora a foto mostra ele após a recuperação das cirurgias. Ninguém sabe por que Rudy enlouqueceu de repente e quase matou Ronaldo. Houve algumas especulações iniciais de que ele estaria sob efeito de sais de banho, que são um grupo de drogas sintéticas recreativas criadas para imitar efeitos semelhantes aos produzidos pela cocaína, metanfetamina e êxtase. A autópsia encontrou vários comprimidos não identificados e não digeridos, mas o exame toxicológico só detectou cannabis. Ao revistar o carro abandonado dele, a polícia achou a Bíblia que ele acusou Ronald de roubar. Na época do incidente, Ronald estava longe da família há mais de 40 anos, e todos, inclusive sua filha, achavam que ele estava morto e provavelmente havia se suicidado. Os detalhes da vida dele após o ensino médio nos anos 60 são poucos, mas há registros de várias prisões, principalmente por pequenos delitos, e internações hospitalares, incluindo uma em 1976, quando foi baleado por um homem não identificado. Um artigo no PAPPBFI, com em 2014, 2 anos após o ataque do canibal da Causeway, afirmou que Ronald estava desde então em uma instituição médica de longa permanência, com permissão para ficar lá indefinidamente. A comunidade local arrecadou $100 mil para ele. Nessa época, ele já sabia se vestir, se alimentar, tomar banho e se barbear sozinho. Passava o tempo tocando violão e ouvindo rádio, recusando visitas que não fossem de médicos e enfermeiros. Fico feliz em saber que Ronald teve a melhor recuperação possível após seus ferimentos horríveis, mas essa história é tão assustadora. Como ele disse, Rudy se aproximou amigavelmente, mas de repente se virou e o atacou. É louco pensar que isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer hora, sem aviso. A imagem mostra uma menina de 6 anos antes e após uma lobotomia feita pelo Dr. Walter Freeman, grande defensor e pioneiro do procedimento no mundo. A legenda sob a primeira foto diz: caso 262. Uma menina de 6 anos cujo comportamento destrutivo era quase intolerável em casa. Ela rasgava suas roupas em tiras. 2 lobotomias em 24 de agosto de 1944 e 26 de abril de 1945 deram a ela um novo começo na vida. A próxima legenda diz: 8 meses após a lobotomia padrão, ela voltou ao hábito de quebrar brinquedos. A lobotomia é uma cirurgia, hoje desacreditada, que tratava distúrbios psiquiátricos ou neurológicos, como depressão, esquizofrenia e epilepsia. Desenvolvida em 1935 pelo neurologista português Igaz Moniz, consistia em perfurar o crânio do paciente e inserir um instrumento afiado no cérebro para cortar as conexões entre os lobos frontais e o restante do órgão. Ele disse que seus primeiros 20 pacientes melhoraram muito e o procedimento se popularizou no início dos anos 1940. Isso foi considerado revolucionário, pois na época não havia tratamentos eficazes para doenças mentais graves. Pacientes muitas vezes passavam a vida internados, sem esperança de cura ou vida normal. Naquela época, havia terapia eletroconvulsiva e choque com insulina, mas com sucesso limitado. Apesar das histórias de sucesso, a lobotomia já era controversa desde o início. Enquanto alguns pacientes apresentaram uma redução nos sintomas, outros sofreram mudanças graves de personalidade, comprometimento cognitivo, danos cerebrais, convulsões e até mesmo a morte. Após a cirurgia, muitos pacientes ficaram incontinentes e suas personalidades e funções cognitivas mudaram drasticamente. Espontaneidade, resposta, autoconsciência e autocontrole eram frequentemente muito reduzidos.
Em 1936, Walter Freeman trabalhava em um hospital em Washington, Distrito de Colômbia, onde disse ter visto o desperdício de força de trabalho masculina e feminina. Decidida a ajudar pacientes a deixarem o hospital e melhorar a eficiência, ela se interessou pela lobotomia e, com o neurocirurgião James Watts, adaptou o procedimento, realizando a primeira lobotomia pré-frontal nos Estados Unidos da América. Em 1942, já haviam lobotomizado mais de 200 pacientes. 63% melhoraram, 24% não mudaram e 14% pioraram. No entanto, havia várias histórias horríveis. Em 1941, lobotomizaram Rosemary Kennedy, irmã do ex-presidente John F. Kennedy, com resultados desastrosos. Quando criança, ela supostamente apresentava sinais de atrasos no desenvolvimento, e aos 22 anos, dizia-se que estava se tornando cada vez mais irritadiça e difícil. Ela frequentemente tinha convulsões e episódios violentos, atacando outras pessoas. Aos 23 anos, o pai dela a submeteu a uma lobotomia sem avisar a mãe. James Watts fez a incisão e inseriu um instrumento no cérebro dela, enquanto Walter pedia para Rosemary cantar God Bless America ou contar de trás para frente. Eles disseram que estimaram até onde cortar conforme ela respondia e pararam quando ficou incoerente. Mas eles foram longe demais e Rosemary ficou incapaz de andar ou falar de forma inteligível e disseram que sua capacidade mental havia diminuído ao nível de uma criança de 2 anos de idade. Ela ficou anos em um hospital psiquiátrico, até 1949, quando foi transferida para a Escola St. Coletta para crianças excepcionais, onde viveu o resto da vida. A mãe dela não a visitou por 20 anos e o pai nunca a visitou. Os pais dela esconderam o ocorrido e nem seus irmãos sabiam onde ela estava. O pai dela sofreu em 1961 ficando sem falar e andar. Não desejo isso a ninguém, mas parece quase uma justiça poética após o que fez com Rosemary antes de abandoná-la e fingir que ela não existia. Ele morreu em 1969 e desde então a família passou a incluí-la novamente na vida familiar. Ela faleceu de causas naturais em janeiro de 2005, aos 86 anos, após reaprender a andar com deficiência, mas sem recuperar a fala clara. Sobre a versão da lobotomia de Walter, em 1945, ele soube de um médico italiano que acessava o cérebro pelas cavidades oculares, o que o inspirou a experimentar uma nova forma de lobotomia. No ano seguinte, ele fez a primeira lobotomia transorbital em uma dona de casa de 29 anos. O procedimento usava instrumentos de aço semelhantes a picadores de gelo martelados no cérebro pela parte de trás das cavidades oculares. Esse era um método muito mais rápido de fazer uma lobotomia e os pacientes não precisavam de anestesia. Eles apenas eram deixados inconscientes antes com uma máquina portátil de eletrochoque. Embora as lobotomias fossem inicialmente vistas como último recurso para pacientes com as condições mais graves que não haviam respondido a outros tratamentos, Walter começou a promover sua versão quase como uma espécie de cura mágica para tudo, desde depressão severa e esquizofrenia até indigestão e pequenas dificuldades comportamentais. Enquanto ele mesmo realizou lobotomias em 3.500 pacientes, sendo o mais jovem deles com apenas 4 anos de idade, ele promoveu a cirurgia para outros profissionais da área de saúde mental, incluindo psiquiatras que não tinham treinamento cirúrgico. Ele é citado dizendo: "Esta não é uma operação que consome muito tempo. Uma equipe qualificada em um hospital psiquiátrico organizado realiza 4 dessas operações em até 2 horas e meia. A leucotomia pré-frontal bilateral pode ser feita por neurocirurgião treinado em 6 minutos, raramente passando de 10. Walter tirava fotos de seus pacientes antes e depois para provar que o procedimento havia funcionado. Você pode ver na tela agora o caso número 121 de Walter, uma mulher que ele descreveu como sempre brigando, a mulher mais malvada antes da operação. Depois, sob a foto, 11 dias após a lobotomia, ele observou que ela ria muito.
Ele também começou a realizar a lobotomia como um procedimento paliativo. O caso 490 era um paciente em 1947 com dores intensas e dificuldade para respirar devido a câncer de laringe. 5 dias após a cirurgia, Walter notou que o câncer avançava, mas o sofrimento do paciente sumira. Ele morreu um mês depois. Na década de 1950, as lobotomias perderam popularidade com a chegada dos antipsicóticos. Walter continuou o procedimento mesmo após James Walt, seu parceiro de longa data, desaprovar as lobotomias em 1950. Em 1967, Walter operou Helen Mortensen, que já tinha feito 2 lobotomias com ele. Ela morreu de uma hemorragia cerebral pouco depois, e isso resultou na proibição de Walter de operar. Ele faleceu de câncer 5 anos depois, aos 76 anos. Walter inicialmente dizia ter 85% de sucesso, mas descobriu-se uma 15%, indicando que ele considerava todo paciente que sobrevivia como caso de sucesso. Ao analisar os resultados a longo prazo, os médicos observaram que só 1/3 dos pacientes melhorou, enquanto outro terço piorou bastante. A foto mostra Judith Dull, 19 anos pouco antes de ser morta por Harvey Glattman, o assassino das garotas glamourosas. Ele enganou Judith e outras vítimas fingindo ser fotógrafo profissional e oferecendo trabalho? Em 1957, Judith aceitou um convite para a casa de Harvey, onde ele a amarrou e amordaçou dizendo que tiraria fotos para uma revista de ficção policial. Mal sabia ela que estava prestes a se tornar uma vítima de verdade. Harvey nasceu em 1927 e começou a apresentar tendências antissociais e sadomasoquistas desde jovem. Após desenvolver hábitos preocupantes, sua mãe o levou ao médico, que achou que ele superaria, mas isso não aconteceu. Na adolescência, ele invadia apartamentos de mulheres para roubar pertences, lingeries e até uma arma de fogo. Logo se cansou de roubar e passou a perseguir, amarrar mulheres sob ameaça de arma e abusá-las sexualmente. Ele foi preso aos 17 anos e sua mãe pagou fiança para libertá-lo. Enquanto aguardava julgamento, sequestrou e abusou sexualmente de outra mulher. Foi condenado por sequestro e abuso sexual a 1 a 5 anos de prisão, mas cumpriu só 8 meses. Após sua prisão, não demorou muito para que ele voltasse a cometer crimes. Ameaçou um casal com arma de brinquedo, amarrou-os e abusou da mulher. O homem conseguiu se soltar e avançou contra Harvey, que cortou seus ombros com um canivete antes de fugir do local. Alguns dias depois, ele assaltou uma jovem enfermeira após ameaçá-la com a arma de brinquedo e estava prestes a abusar dela também, até que ela gritou e o assustou. No dia seguinte, ele assaltou mais 2 mulheres e logo foi preso pela polícia. Desta vez, ele foi condenado de 5 a 10 anos, mas saiu em liberdade condicional após 3 anos, apesar de ter sido diagnosticado com personalidade psicopática, tipo esquizofrénico. Ele voltou a morar com a mãe e passou os 5 anos seguintes fazendo bicos, se apresentando ao agente de condicional e aparentemente ficando longe de problemas, mas assim que terminou a supervisão, ele se mudou para Los Angeles para continuar seus crimes, só que dessa vez elevou o nível. Com o pseudônimo Johnny Glenn, Harvey abordou Judith Dull e ofereceu $20 por hora para ela posar. Ele a amarrou e amordaçou e disse para ela parecer assustada, como se estivesse prestes a ser atacada. Ele tirou fotos e de repente mudou de postura. Ele sacou uma arma de verdade e disse que não a machucaria se ela obedecesse. Sem outra opção, ela obedeceu às ordens dele de tirar a roupa, e então ele a violentou várias vezes. Porém, ao contrário das vítimas anteriores, ele não pretendia deixar essa escapar. Ele a levou ao deserto, estrangulou, fotografou o corpo e foi embora. Meses depois, ele marcou um encontro com Shirley Ann Bridgeford, de 30 anos após ver seu anúncio de coração solitário no jornal.
Ele se passou por um encanador chamado George Williams e, quando a buscou, disse que a levaria para um passeio pelo interior em vez de irem dançar, como haviam planejado originalmente. Ao chegar a um local remoto fora da estrada, ele sacou a arma, atirou nela 2 vezes, foi ao deserto, amarrou-a, tirou fotos e a matou. Em julho de 1958, Harvey viu um anúncio classificado no jornal local com uma mulher de 24 anos chamada Rosa Mercado que procurava trabalho como modelo. Usando o nome Frank Wilson, Harvey encontrou Rosa em seu apartamento e acertaram o preço das fotos. Ele foi embora dizendo que entraria em contato, mas na noite seguinte ele invadiu o apartamento dela, abusou dela e depois a levou para o deserto para que tivesse o mesmo destino que suas 2 últimas vítimas. Meses depois, Harvey tentou atacar outro casal, mas foi pego em flagrante. Um policial dirigia na rodovia quando viu Harvey lutando com 28 anos que reagiu e tomou a arma dele durante a tentativa de sequestro. Harvey foi preso e confessou tudo. Ao revistar a casa dele, a polícia encontrou uma caixa de ferramentas com todas as fotos das vítimas. Ele foi condenado à morte em 18 de setembro de 1959 por 2 acusações de homicídio em 1º grau. Ele aparentemente aceitou seu destino e algumas de suas últimas palavras foram: "É melhor assim." Esta é uma das últimas fotos tiradas de Karen Rodrigues com sua mãe Miriam pouco antes de ela ser sequestrada pelo cartel dos Zetas em janeiro de 2014. Karen tinha 20 anos e 2 irmãos mais velhos. Em San Fernando, México, os sequestros pelo cartel eram tão frequentes que bancos passaram a oferecer empréstimos para pagar resgates. Miriam recebeu uma ligação certa manhã, como muitos pais antes dela, informando as exigências dos Zetas para que sua filha fosse devolvida. O homem passou o telefone para Karen para provar que ela estava viva. O pai de Karen, Luiz, havia recebido uma ligação quase idêntica mais cedo naquela manhã. A família acreditava que, se pagassem o resgate, Karen seria mandada de volta para casa, então Luiz foi ao banco pedir um empréstimo. Com esse dinheiro e as economias da família tinham quase $10.000, Luiz foi orientado a levar o dinheiro em uma bolsa até o posto de saúde, onde alguém o encontraria para pegar o dinheiro e dizer onde ele poderia buscar Karen. Após 2 horas de espera, um adolescente foi ao posto de saúde, pegou a bolsa e disse a Luiz para ir ao cemitério em 20 minutos encontrar Karen. Luiz e Miriam foram ao cemitério e aguardaram. Eles esperaram até anoitecer, mas ninguém veio. Dias depois, Miriam dirigia pela cidade e notou um carro a seguindo. O carro parou diante dela e 2 homens perguntaram se era a mãe da Karen. Pediram que ela os encontrasse sozinha em um restaurante próximo em 10 minutos e ela foi. Lá, eles disseram que precisavam de mais $1.600 para devolver a Karen. Disseram que não decidiam, mas com esse dinheiro, fariam as pessoas certas aceitarem. Sem opções, ela aceitou, mas Karen nunca voltou para casa. Um mês após o desaparecimento, Miriam se forçou a aceitar que Karen havia partido para sempre, e nesse momento, ela jurou encontrar quem fosse responsável e fazê-los pagar. Embora as consequências fossem muito maiores desta vez, Miriam não era estranha a fazer justiça com as próprias mãos. Em 1989, ela rastreou ladrões que arrombaram o cofre do marido e recuperou todos os itens. Em outra ocasião, ela interveio quando o marido de Azaleia foi ameaçado por gangues. Miriam dedicou os 2 anos seguintes de sua vida a caçar os sequestradores de Karen. Ela usou disfarces, identidades falsas e armadilhas para capturar os 11 membros do cartel envolvidos. Em março de 2016, 4 dos sequestradores estavam na prisão aguardando o julgamento e outros 6 haviam sido mortos em operações dos fuzileiros navais. Miriam acompanhou os fuzileiros navais em algumas operações. Na primeira, 4 membros do cartel morreram e várias vítimas de sequestro foram encontradas vivas no prédio.
Um deles contou que uma mulher Zeto quase o decapitou quando a operação começou. Então, graças a Miriam, ele e os outros sobreviveram. Miriam vasculhou o local em busca de Karen e encontrou uma pilha de objetos, entre eles um lenço e uma almofada de assento que reconheceu como de Karen. Em 2015, após denúncia de um morador, ela soube que sua filha estava morta e enterrada em um rancho remoto e abandonado. Ela foi lá e achou um osso, depois identificado como parte do fêmur de Karen. Miriam já suspeitava da morte da filha, mas a confirmação foi como uma facada no coração. Ainda assim, isso só a motivou ainda mais a continuar sua cruzada por justiça? Em março de 2016, ela encontrou o último membro dos Zetas que acreditava estar envolvido, conhecido apenas como o Florista. Ao vê-lo na rua, ele tentou fugir, mas ela o alcançou, derrubou e apontou uma arma à sua garganta, ameaçando matá-lo se ele se movesse. Cerca de um ano depois, em 10 de maio de 2017, Dia das Mães, Miriam saiu do trabalho e foi para casa de carro. Ela estava de muletas depois de quebrar o pé, perseguindo alguém ligado aos Zetas. Enquanto ela tentava sair do carro, 2 homens armados desceram de uma caminhonete estacionada nas proximidades e dispararam 13 tiros contra ela, acertando-a 8 vezes. Seu filho, Luiz Hector, ouviu os tiros e saiu correndo, mas Miriam já estava inconsciente, com a mão dentro da bolsa onde guardava sua arma. Ela foi ao hospital, mas morreu horas depois pelos ferimentos. Ela tinha 57 anos. Miriam foi nada menos que uma heroína. Ela conhecia os riscos ao decidir caçar membros do cartel, mas agiu assim para vingar a filha e tentar salvar outras vítimas. E ela conseguiu. Se ela nunca tivesse avisado os fuzileiros navais e os acompanhado naquela operação, aquelas vítimas quase certamente teriam morrido. Sem falar nas pessoas que ela deve ter salvado ao capturar sozinha vários membros do cartel. A morte de Miriam e de sua filha foi trágica, mas espero que ela tenha partido satisfeita. Gostaria de saber sua opinião nos comentários e sugestões de temas para abordar futuramente. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Um enorme obrigado aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Agradeço muito seu apoio. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.